noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos. Mais uma reunião virtual que nos permite aí refletir, vibrar, orar e compartilhar os ensinamentos do Evangelho de Jesus a todos aqueles que se interessam pela doutrina espírita ou têm algum cunho espiritualista. Desejo a todos muita luz, muita paz em seus corações. Nós teremos nesta noite conosco a nossa querida amiga Rosana Manso. Muito obrigado, Rosana, mais uma vez. Que Deus a ilumine e abençoe a toda a sua família, a sua vida, para que você continue nessa empreitada, estudando, se dedicando a levar àqueles que a convidam o seu entendimento à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então vamos elevar os nossos pensamentos, nos preparar para essa reunião da noite, pedindo a Deus, nosso Pai, rogando que derrame sobre nós muita luz, que permita que as forças do bem possam se conectar com todos nós nesse instante, para que possamos somar forças, encarnados e desencarnados, direcionando pensamentos de luz, pensamentos de fé, de esperança, de confiança a todos os irmãos que sofrem na Terra, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que nesta noite, mais uma vez, nos seja permitido, por esses instantes que aqui passaremos juntos, abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que esses conhecimentos que vamos receber nesta noite possam penetrar fundo no nosso íntimo, transformando o nosso jeito de entender as coisas, o nosso jeito de pensar, sabendo que também nós, todos nós, estamos caminhando, buscando ser melhores a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, e que continuemos assim. Senhor Jesus, nós te rogamos paz para a humanidade, paz para esse planeta maravilhoso que nos abriga, e te rogamos, Senhor, que a tua luz esteja sempre conosco, e que tu, Senhor, através dos teus representantes, abrace a humanidade nesse momento de dificuldade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo,
auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Boa noite a todos, muita paz em nossos corações. Agradeço o convite para estar aqui com vocês, discutindo o tema da noite. Quem se elevar será rebaixado. Então, quando nós buscamos o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11, nós encontramos o texto, que Jesus nos traz falando sobre a abordagem do assunto da noite. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. O que será que Jesus queria trazer como ensinamento para os nossos corações, para as nossas almas, tão sedentas do aprendizado da luz, da busca do reino de Deus em nós, da felicidade plena? Bom, nós encontramos dentro do Evangelho a seguinte explicação dentro deste tema: o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Então, aqui se trata do orgulho. Quando Jesus está falando dessa passagem, ele está querendo dizer: olha, não procure estar à frente, não procure se considerar digno dos primeiros lugares do mundo. Seja humilde, procure aquele lugar aonde caiba realmente você. E que, se acontecer o contrário, será motivo de alegria para o seu coração. Será que nós somos orgulhosos mesmo? Em que consiste verdadeiramente o orgulho? Olha, nós vamos encontrar dentro do Evangelho a seguinte explicação: incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, já que os Espíritos nos convidam à caridade, ao desprendimento de si mesmo, para com o outro, saindo desse círculo, onde enxergamos somente a nós mesmos, o orgulho é justamente um campo de atuação completamente contrário à caridade. Porque o orgulho, ele simula, não enxerga a si mesmo. E não enxergando a nós mesmos, nós não percebemos o nosso raio de ação e como estamos agindo no mundo. Se estamos centralizando a vida somente em olhar a nós mesmos o tempo todo. Porque não existe nenhum problema e, aliás, é dever olharmos para nós.
E isso traz, às vezes, na cabeça do espírita muita contenda, porque o convite à caridade, ao combate ao egoísmo é intenso, é o tempo todo a espiritualidade nos chamando, né, à razão. Só que cuidar do outro pressupõe também cuidar de nós mesmos também. Uma coisa não anula a outra. Aqui nós estamos trabalhando o excesso, aquilo que passa do limite, porque nós temos um limite, aonde termina o nosso direito e começa o nosso dever de respeitar o próximo. É por isso que Hermance Dufault traz para nós uma descrição e ela fala muito sobre o orgulho. Então, ela coloca assim para nós: conceituamo-lo, portanto, como uma paixão crônica por si mesmo, impropriamente denominado como amor próprio. A esse respeito, afirma Allan Kardec: todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que se assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Então, pressupor o cuidado, o desejo, de ter o melhor para nós mesmos não tem nenhum problema. É uma necessidade, inclusive de preservação da nossa vida. E isso aconteceu conosco ao longo da nossa cadeia evolutiva, na luta pela sobrevivência. Esse dizer eu sou, eu existo, ele pressupõe um cuidado com a própria vida. Então, a Hermance Dufault, ela clareia muito esse entendimento para nós. Olha, não tem nenhum problema em se cuidar, em cuidar da sua sobrevivência e se proteger. O problema está no excesso, quando nós nos colocamos sempre e em qualquer situação no centro da vida, desconsiderando o outro, né? Então, ela ainda continua no livro Mereça Ser Feliz. Orgulho é o sentimento de superioridade pessoal resultante do processo natural de crescimento do espírito, um subproduto do instinto de conservação, um princípio que foi colocado no homem para o bem, porque sem o sentimento de valor pessoal e a necessidade de estima, não encontraríamos motivação para existir e não formaríamos um autoconceito de dignidade pessoal. Então, nós trabalhamos ao longo da nossa vida, para descobrirmos em nós as nossas capacidades e reconhecê-las e sermos dignos, de existir no mundo, de cumprir o nosso papel, com consciência, com amor próprio, porque quando Jesus diz que o que nos salva da nossa infelicidade, alcançando a felicidade, é o amor por nós mesmos, pelo próximo, para finalmente amarmos a Deus sinceramente no fundo do nosso coração. Então, quer dizer, o problema do orgulho é o excesso, aquilo que extrapola os limites do cuidado pessoal. E aí ela continua explicando: dando exagerada importância às comparações, o orgulhoso passa a ser um fiscal dos atos alheios, procurando motivos para realçar-se e afirmar-se ante o próximo. Tudo isso porque o orgulho tem o poder de fazer-nos valorizar o que não somos, mas desejaríamos ser, levando a sentir e pensar que tudo que fazemos ou temos é melhor que o outro. Então, quer dizer, tudo que nós fazemos, dentro do orgulho nos leva a criar uma ilusão de que somos superiores ao outro. Isso nos leva ao complexo de superioridade. Então, o orgulhoso, a todo instante, ele está diante daquilo que não gostaria de ver em si. Somente ele e mais ninguém sabe como é doloroso ter que encontrar consigo com sua verdade pessoal em contraposição à identidade fictícia que criou para os outros e sob a regência da qual passa a viver. Então, o orgulhoso, ele cria uma capa de proteção, porque no fundo ele se sente frágil, ele se sente às vezes até diminuído, se não na maioria das vezes. Por isso que ele cria essa capa de proteção e se mostra tão superior e respira nela sem perceber. E aí, até mesmo as doenças costumam ser ocultadas pelo orgulhoso. Para ele, isso é um código de fragilidade que não pode revelar.
Então eu lembro de uma pessoa, né, uma pessoa quase parente, que ele adoeceu e ele teve um câncer e diante da doença ninguém poderia chegar perto dele, nem os familiares mais próximos. Ele ficou somente sendo cuidado pela esposa e não queria que ninguém soubesse da doença dele. Então veja que o orgulho leva o ser humano a isolar-se. Na verdade, ele se isola da sua realidade pessoal, ele isola de si mesmo e passa a criar uma atmosfera de ilusão sobre a sua verdadeira identidade. Então, ele vive intensamente dessa máscara. Naturalmente, como sempre, a sua autoimagem é exacerbada em qualidades que nem sempre possui, procedendo de modo a sempre esconder as imperfeições gerando dissimulação. Então nós, dentro da doutrina espírita, quando sentimos o chamamento para o nosso crescimento interior, para a busca do desprendimento de nós mesmos, muitas vezes nós nos impomos um processo de crescimento rápido, uma ideia falsa de santificação rápida. Isso nos leva fatalmente a reafirmar cada vez mais as nossas máscaras. E é por isso que agora nós já estamos dentro do período de maioridade do Espiritismo, que significa olhar para nós mesmos, ter como instrumento de vida a autoobservação, instrumento de autoconhecimento verdadeiro. Então, a nossa caridade, o nosso desprendimento, quando nós fazemos com sinceridade dos nossos limites, sabendo quando somos capazes ou não e tendo consciência disso, isso nos torna pessoas mais sinceras, mais verdadeiras e os nossos passos dentro da doutrina se tornam muito de maior valor, de maior sinceridade para conosco, para com as leis da vida e finalmente para com Deus. Então Rousseau, né, que é um pensador, diz assim: muitos são os que confundem vaidade com amor próprio e orgulho. O amor próprio é necessário. Do amor próprio esclarecido nasce a honra, a decência, a honradez. A vaidade nada de bom produz e do orgulho só podem esperar-se vícios. Então veja, o amor próprio é necessário. Então esse autocuidado é muito importante. Mas o que é amor próprio? O amor próprio é um estado de apreço por si mesmo que provém de ações que nos ajudam a crescer psicologicamente, física e espiritualmente. A autoestima é um ato de amor e de confiança consigo mesmo. Então, quando nós falamos em autoestima, necessariamente nós temos que falar de amor próprio, amor por si mesmo e de autoconfiança. Ou seja, faltando um desses ingredientes, não existe autoestima. E nós precisamos acreditar em nós mesmos. Quantas vezes nós nos desvalorizamos e deixamos de realizar algo porque não acreditamos nas nossas capacidades? E nós, como seres eternos, como filhos de Deus, dentro do nosso processo evolutivo, o maior objetivo é descobrir todas as nossas capacidades e sermos capazes de realizar no mundo, trazendo benefícios a todos, inclusive a nós mesmos. E finalmente sendo felizes, né? Então, em Mereça Ser Feliz, a irmã Stufo continua: se não aprendermos a gostar de nós mesmos, a nos aceitarmos, não conseguiremos a fluência do amor ao próximo. Então, gente, é ler do engano passar por cima de nós mesmos para atingirmos o próximo. Nós devemos a todo instante caminharmos com as nossas dificuldades, mas procurando enxergar em nós aquilo que precisa ser transformado. Se o processo evolutivo é transformação, a virtude precisa ter consciência. Para chegarmos à virtude, precisamos ter consciência daquilo que nós consideramos defeitos, né? E saber aonde que está o orgulho em nós é muito importante. Nós vamos ver daqui a pouco como ele se expressa em vários campos da nossa vida e de várias formas. Às vezes nós ficamos tão preocupados com as obsessões, tomamos passo, fazemos tratamento, né? Morremos de medo de alguma entidade, algum irmãozinho estar ali do nosso lado, atrapalhando a nossa vida. Mas na verdade nós esquecemos de perceber que as obsessões se instalam em nós quando nós não percebemos os nossos pontos de fragilidade. E olha o que tem no livro dos médiuns: todas as imperfeições morais
São outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. Então, gente, está no Livro dos Médiuns, capítulo 20. É muito interessante a gente estar relembrando isso para a gente parar e observar a nós mesmos, né, com a cuidade maior. Olha o que está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então não tem como falar de evolução se não olharmos, né, dentro de um processo de lucidez para dentro de nós mesmos. Evolução não é simplesmente irmos para algum lugar depois da morte porque praticamos boas ações. Dentro das boas ações que praticamos, muitas vezes estão escondidos os nossos medos e as nossas fragilidades. Praticamos o bem porque queremos atrair para nós a admiração, o respeito. Somos às vezes tão carentes e temos medo muitas vezes de respeitar os nossos limites, de dizer não quando estamos cansados, de dizer não diante de uma incapacidade real, de uma impossibilidade. E isso leva a gente a agir dentro de um automatismo. E isso muitas vezes é prejudicial para o nosso crescimento evolutivo, porque nós já nem mais sabemos quem nós somos. E saber quem somos e onde estamos pisando é imprescindível para a nossa sinceridade espiritual, para conosco mesmos, e para com Deus e para com as leis da vida. Olha como que o orgulho se manifesta. Às vezes a gente diz que não é orgulhoso. Melindre é o orgulho na mágoa, né? Então, Irmãs do Fofo diz para nós, cultivemos a coragem de ser criticados, porque o melindre não admite nenhum tipo de crítica. Pretensão é o orgulho nas aspirações. E ela diz, aprendamos a contentar com a alegria de trabalhar sem expectativas. Quantas vezes a gente cria expectativas em torno de pessoas, situações? Então, vamos trabalhar, sabendo o nosso lugar no mundo e sem criar tantas expectativas. Presunção é o orgulho no saber, é aquele que acha que sabe tudo. É aquele que quando alguém pergunta, você sabe isso? Às vezes a pessoa já leu tal livro e a pessoa responde, já li. Aí depois de um certo tempo ela corre e vai lá no Google para saber do que se tratava, porque não tem coragem de dizer que não sabia. Então, a Irmã do Fofo chama atenção para essa presunção. Ela diz, tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com desejo de aprender. Então, sejamos eternos aprendizes. Preconceito é um orgulho nas concepções, né? O preconceito de que a mulher é um ser inferior, que dependendo da cor escura, negra, ela é inferior à branca, né? Que certas profissões são para certas pessoas, não são para outras. Um casamento com diferença de idade nunca vai dar certo. Então, isso é preconceito. O que é indiferença? É o orgulho na sensibilidade. Então, a Irmã do Fofo diz, adotemos a aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. Então, não sermos insensíveis à dor alheia, não sermos insensíveis para olhar para o outro. Desprezo é o orgulho no entendimento. Acostumemos a pensar que para Deus tudo tem valor, mesmo que por agora não o compreendamos. Que mais? Personalismo é o orgulho centrado no eu. Então veja bem, é aquela pessoa que primeiro é ela, depois é ela e só da forma dela está correta. Vaidade é o orgulho do que se imagina ser. Quantas vezes a gente acha, né, que fulano é vaidoso e achamos que nós não somos, mas às vezes nós somos vaidosos em certas áreas. Ah, eu sou um bom profissional mesmo, olha, eu acho que eu sou o melhor naquilo que eu faço. Então, será que é mesmo? Será que nós não estamos abertos para aprender sempre e nunca estamos prontos, né? Porque a evolução é um longo caminho de crescimento em todas as áreas. O que é inveja? É o orgulho perante as vitórias alheias. Admitamos que temos esse sentimento e o enfrentemos com dignidade e humildade. Aceitarmos que tem inveja é um horror para nós, mas admitir isso é um grandioso passo. O que é falsa modéstia? É o orgulho da humildade artificial.
Quantas vezes a gente fala assim, ai, a pessoa faz elogio, a gente fala assim, obrigada, ai, mas será, não, isso aqui não fui eu não que fiz, né? Principalmente espírita, foram os espíritos, mas no fundo a gente está querendo conquistar elogios, né? A gente fala, para de falsa modéstia, isso é o orgulho. Prepotência é o orgulho de poder, aquela pessoa que pode tudo, que está acima do bem e do mal. Então, a irmã Dufour chama a atenção. Aprendamos o poder interior conosco mesmos, transformando a prepotência em autoridade. Ou seja, a autoridade da autenticidade, daquilo que nós somos em essência. Porque quando nós somos verdadeiros, aquilo que vem do coração tem um poder vibratório, um poder energético enorme, reverbera em todos os campos. Por isso, quando nós somos sinceros na busca de conhecimento, de transformação interior, de maneira verdadeira, nós vamos influenciando o nosso ambiente, seja na família, no trabalho, em todos os lugares. O que é dissimulação? É o orgulho nas aparências. Esforcemos por ser quem somos, sem receios, amando-nos como somos. Então, às vezes, a gente dissimula, cria uma capa, né? Cria máscaras. E não é à toa que no Sermão da Montanha, Jesus nos chamou a atenção. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, é porque ele sabe que nós somos ricos em orgulho, ricos de egoísmo. Então, é como se ele dissesse, esvazia desse orgulho, esvazia do egoísmo para que você alcance esse estado de plenitude, né? O céu, como nós já estamos acostumados, né, nessa forma tão temporal e espacial a dizer, dessa felicidade enquanto filho de Deus. Mas o fato de ser humilde não pressupõe também que a gente desenvolva a subserviência. Porque quando a gente não tende para um lado, a gente vai para o outro extremo. Então, o orgulho é a supremacia. E a subserviência é se colocar numa posição de menor valor. Eu estou abaixo dos outros, e não é verdade. Então, com relação à subserviência, o que significa isso? A subserviência pode esconder falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e uma imaturidade da personalidade. Em que eu estou aqui no mundo, me coloco no mundo para me anular e para servir o outro de uma forma enganosa. Porque nós precisamos desenvolver essa capacidade de ser quem nós somos na nossa essência. Isso é evolução, né? Por outro lado, uma pessoa que nunca diz não, só pode ser desonesta, porque diz que faz e dá muito mais do que tem e do que pode, expondo-se sempre ao risco de ser taxada de hipócrita. Então é aquela pessoa muito boazinha às vezes. Ela faz isso muitas vezes por barganha. É um meio também de controlar os outros, porque ela, no fundo, ela exige atenção, ela exige respeito. Olha, eu te dou tanto, eu faço tanto por você, em algum momento ela vai cobrar. E ela não tem uma autenticidade verdadeira. Ela se sente, às vezes, menos do que os outros, menor do que o outro. E muitas vezes, inconscientemente, age assim para controlar o outro. E isso também é abusar do outro, é exigir do outro. Por isso que se nós prestamos atenção em nós também estamos cuidando do outro. Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, né? Não é negar aquilo que eu sou, aquilo que eu quero, aquilo que é necessidade real. Olha, vou dar um exemplo. Rosana, você pode dar uma palestra assim, tal dia, tal hora? Gente, eu não falava não nunca. Porque no fundo eu tinha medo de errar, eu tinha medo de falhar nos meus compromissos. Hoje, atingindo já a maturidade, né, entrando agora na melhor idade, né, entrando nos 60, eu estou me permitindo olhar para a minha necessidade real.
Então, às vezes, certos lugares distantes, longínquos, eu tenho que tomar cuidado. Se eu não arrumar uma pessoa para ir, eu não posso estar me expondo para sair à noite totalmente sozinha, em lugares ermos. Então, muitas vezes eu tenho que me preparar para dar uma palestra, né? Olhar o lugar. E às vezes eu estou extremamente cansada. E permitir-me descansar vai fazer com que eu trabalhe melhor. Então, eu estou dando um pequeno exemplo. Diz que orador espírita não pode falar de si, mas eu digo que eu não sou oradora, então eu posso. Eu sou uma pessoa comum como qualquer outra. Por isso que eu estou me colocando aqui, não como um exemplo a seguir de nada, mas pelo contrário, um exemplo de pessoa que erra e que vem procurando olhar para dentro de si mesmo. E é por isso que a irmã Dufour diz assim para nós: precisaremos de muita coragem para ser humildes, ser o que somos. Ser humilde é tirar as capas que colocamos com orgulho ao longo dessa caminhada. Então, meus amigos, que essa noite a gente lembre principalmente de Jesus, quando ele lava os pés dos apóstolos. E aí em João 13, versículos 14 a 16, nós vamos encontrar o seguinte trecho. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então Jesus foi o exemplo maior de virtude, de humildade, de amor à humanidade. Quando ele dizia eu e o Pai somos um, é porque Jesus não tinha essa dificuldade em se colocar no mundo e saber quem ele era. Ele foi a maior supremacia, o maior exemplo do que um espírito é capaz de realizar no mundo pelo amor. Mas para vivenciarmos esse amor genuíno, nós, pobres humanos, nas condições em que nos encontramos, precisamos dar um passo após o outro. E o primeiro passo é passar pelas nossas capas, pelas obstruções das quais nós nos revestimos, seja por medo, seja por insegurança. Nós fomos criando capas ao longo da nossa sobrevivência. E esses complexos de superioridade em que nos colocamos, muitas vezes no fundo existe um complexo de inferioridade. Para eu vencer a minha sensação de inferior, eu me coloco muito superior. Então que a gente se coloque no lugar onde deveremos estar e ocupar. Que estejamos atentos no dia a dia, na autoobservação, que é esse estado de presença. E nos dias de hoje nós fazemos as coisas tão maquinalmente que não aprendemos a viver um dia após o outro. A cada dia, a sua preocupação. E que a gente possa então se perceber no mundo, porque ser humilde não é ser menos do que alguém é saber que não somos mais do que ninguém. Então que Jesus nos abençoe na nossa jornada, que nós possamos orar, trabalhar e servir cada vez mais com a coragem de enfrentar a nós mesmos. Muita paz em nossos corações, que a Virgem Maria possa nos abençoar, que ela esteja sempre conosco e quando nos sentirmos fragilizados não tenhamos vergonha de recorrer a ela. Então vamos pedir à Virgem Maria que nos abençoe os lares e todos os locais onde nós estivermos agora? Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai e livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça
Nossa Senhora. Um beijo a todos, muita paz em nossos corações. Que assim seja. Um beijo grande. Até mais. Olá, queridos irmãos, como estamos passando? Vamos para a última parte? Então fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Respiremos profundamente, buscando acalmar, esquecer os problemas e as dificuldades para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior, com as falanges do Dr. Bezerra de Menezes. E vamos agradecer por tudo que Deus Pai nos envia. Obrigado, Senhor. E vamos pedir a Jesus seu olhar amoroso para cada um de nós nesse momento de oração. Te rogamos, Senhor, a proteção e a sustentação da nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Para que o Senhor ilumine cada dia mais a nossa casa, ilumine todos os nossos trabalhadores, dos dois lados da vida, a equipe espiritual que coordena esta casa, e a todos que são os nossos pacientes, aqueles que nos seguem virtualmente e todos que frequentam a nossa casa de oração. Que as suas bênçãos possam chegar a todos com muito amor. Senhor, te pedimos pelo nosso planeta, para que haja paz, união em torno do bem, da luz, para que cessem os conflitos, para que todos possam se amar incondicionalmente. Sabemos, Senhor, que esse momento é crucial na transformação do nosso planeta em planeta de regeneração. E estamos confiantes, Mestre amado. Sabemos que tudo o que está acontecendo está dentro dos planos do Criador. E confiamos para que lá na frente o nosso planeta possa deixar de ser um planeta de provas e expiações, para subir um degrau e se transformar em um planeta de regeneração. Senhor Jesus, queremos te rogar por todos os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, para que tenham muita luz em sua nova caminhada. Mas não podemos nos esquecer das famílias, dos entes queridos, que aqui ficam com muito sofrimento, com muita saudade, muita dor. Rogando a Ti que esses nossos irmãos possam ser tocados pela palavra de Jesus, que tenham resignação, calma e fé. Mestre querido, olha para todos os nossos irmãos que estão em tristeza, em melancolia, em depressão, para aqueles que já não suportam mais a caminhada, para aqueles que estão entregando a sua vida à tristeza. Renova, Senhor, as forças de cada um deles, para que tenham fé, esperança em dias melhores, para que possam continuar, cada um com a sua caminhada, muitas vezes dolorosa, mas que sigam em frente, aguardando tempos melhores. Queremos te rogar também pelos jovens, pelas crianças, por todos os nossos irmãos que ainda estão em formação de caráter, para que sejam influenciados pelo bem, pela moral, pelos teus ensinamentos, Senhor. E a Ti nós entregamos cada um dos nossos jovens, das nossas crianças, porque elas serão o futuro do nosso planeta regenerado. Mestre querido, nós te rogamos por cada um de nós que aqui estamos, para que as suas bênçãos jorrem abundantemente sobre nós, a sua luz, toda a sua energia, e também aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, que aonde estiverem possam também receber esse banquete de luz e de amor que o Senhor nos está enviando nesse momento.
Senhor. Só o Senhor nos conhece profundamente, além do Pai. Então cada um de nós carrega fraquezas, frustrações. Cada um de nós temos passado por dificuldades que só o Senhor conhece. Ajuda-nos, Mestre querido, para que possamos seguir, para que não nos afastemos do Teu amor, do Teu coração, dos Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor. Entra em nossos corações, entra em nossos lares e leva o Teu amor, a Tua luz, a Tua proteção. Que tenhamos sempre a certeza da Tua intercessão, Mestre amado, junto a nós, especialmente nesse momento de passe, que o Senhor nos envia as Tuas energias. Que nós possamos nos sentir inundados da Tua luz safirina, luz pura de amor. Senhor Jesus, nós Te rogamos para que permaneça conosco, sempre em nossos corações, em nossos pensamentos, e que isso possa se refletir, os Teus ensinamentos possam se refletir nos nossos pensamentos. Que tenhamos sempre, Mestre querido, o Teu amor e a Tua luz junto a nós. Que assim seja. Queridos irmãos, que todos tenham uma boa noite junto ao amor do Pai e à proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.